Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Mariana Catapreta, sou nutricionista e coordeno a nossa pós-graduação de terapia alimentar. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um assunto que é muito perguntado e muitas das vezes negligenciado entre os profissionais que atuam com terapia alimentar, que é a suplementação. Antes de mais nada, precisamos entender, nós nutricionistas, que somos nutricionistas. Então, obviamente, a gente precisa prezar pelo estado nutricional do nosso paciente. Então, eu sempre digo que essa suplementação, ela se faz muito necessária. A gente vai precisar fazer essa suplementação para esses pacientes. Como que eu, Mariana, faço? Na minha primeira consulta, na minha primeira anamnese, eu trabalho, investindo tempo nessa anamnese e eu entendo quais são os grupos alimentares que são excluídos desses pacientes. E aí, em linhas gerais, todo paciente que exclui os carboidratos, os cereais de uma forma geral, a gente precisa pensar se a gente não vai ter um indivíduo que consome uma quantidade menor de fibras. Então, é importante a gente avaliar essa ingestão de fibras. Se essa diminuição, se essa não ingestão de cereais estiver associada a uma não ingestão de frutas e legumes, aí mesmo é que a gente não vai ter uma ingestão de fibras adequada. E aí a gente vai precisar entrar com uma suplementação de fibras. Se esse paciente é um indivíduo que ele exclui por completo a categoria dos laticínios, se ele exclui por completo a categoria dos laticínios, a gente vai precisar olhar a ingestão de vitamina D, de vitamina A, mas principalmente de cálcio. Então, será que esse paciente não vai precisar ser suplementado com esses nutrientes? Provavelmente sim. Já se esse é um paciente que exclui o grupo das frutas, além das fibras, a gente também precisa pensar na vitamina C. É muito frequente que esses indivíduos excluam as categorias inteiras de frutas e as categorias dos grupos inteiros dos legumes. Então, além da fibra que eles não estão ingerindo, quando eles excluem as frutas, eles não estão ingerindo vitamina C. E quando eles excluem os legumes, eles não vão estar ingerindo ácido fólico em quantidade suficiente. Então, a gente vai precisar suplementar. Bom, quando esse grupo exclui os peixes, a gente também vai precisar, pensar na vitamina D, mas no ômega 3. E quando esses pacientes excluem as leguminosas, a gente também vai precisar pensar em fibra. Lembrando que a nossa mistura arroz com feijão é maravilhosa, o feijão é muito rico em fibra. Então também é um ponto que a gente precisa olhar com cuidado. E por fim, se esse paciente não ingere o grupo das proteínas animais. Quando esse paciente não ingere o grupo das proteínas animais, a gente precisa pensar em algumas estratégias. Suplementar ferro, suplementar vitamina B12, suplementar zinco, suplementar selênio. A gente não pode esquecer desses micronutrientes que são importantes. E se essa criança exclui essa categoria inteira, a chance desse paciente apresentar um déficit nutricional é grande. Mas eu olhei o exame de sangue e ele ainda não tem deficiência. Percebam a minha frase. Ele ainda não tem deficiência. Mas se ele não ingere a fonte desse alimento, ele provavelmente vai abrir um quadro de deficiência. E a gente não pode esquecer também de falar dos suplementos hipercalóricos. A gente tem uma gama de suplementos hipercalóricos e hiperproteicos no mercado. E a gente vai precisar, muitas das vezes, usar mão desses suplementos. Precisamos entender a composição desses suplementos. Alguns desses suplementos são enriquecidos com fibra, são enriquecidos com açúcar, e aí a gente vai precisar entender, como que a gente vai jogar e como que a gente vai brincar aí com esses suplementos. Lembrando que a utilização de suplementos hipercalóricos e hiperproteicos nem sempre garante a necessidade de micronutrientes. Então, a gente também precisa olhar para esses pacientes. Nunca se esqueçam, somos nutricionistas de formação. Garantir o estado nutricional do paciente precisa ser a nossa prioridade, além de, no caso desses pacientes, ressignificar a alimentação. Beleza? Estou à disposição de vocês e esperando vocês na nossa pós-graduação de terapia alimentar da Nutmed. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.